Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É com muita alegria que aqui voltamos para o nosso encontro. Um encontro semanal, um encontro breve, mas cheio de muitas vibrações positivas. O encontro da família, o encontro com Jesus. É como se Jesus chegasse, entrasse em nosso lar e sentasse conosco para nos ajudar a fazer as reflexões em torno do seu Evangelho. Que Ele chegue, sente conosco, visite o nosso lar, envolvendo-nos com seu manto sagrado. Não esqueçamos a água no recipiente, água que será fluidificada durante o nosso estudo. Então, iniciando a leitura preparatória do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem 119. Fortaleza. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativa para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes de maneira geral pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmo. Julgam-se então perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará então a esfera íntima, conduzindo desde a terra a gloriosa ressurreição no plano espiritual. Escutemos a palavra de Paulo e vivamo-las. Ai daquele que se deitare sob a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Nossa, como diz respeito a muitos posicionamentos nossos. Nós não queremos dificuldades, né? Não queremos tempestades. E, no entanto, elas nos fortalecem. Elas nos levam a desenvolver valores espirituais, valores morais. Elas nos tornam fortes. E se diante das dificuldades, das tempestades da vida, nós nos acomodarmos, nada fizermos, iremos certamente, como diz a reflexão de Emmanuel, nós iremos ser
prejudicados, né? Como diz aqui, os detritos projetados do monte, aquilo que vem projetado das dificuldades, das tempestades da vida, irão nos sufocar, porque não estaremos preparados para esses desafios, porque durante as dificuldades nada fizemos para vencê-las e superá-las. É um ensinamento, é uma reflexão muito importante que Paulo faz, aliás, que Emmanuel faz sobre os ensinamentos de Paulo. Após a leitura preparatória, que nos harmoniza para que possamos fazer o nosso estudo, vamos fazer agora a nossa prece inicial. Elevar nossos pensamentos, nosso coração a Jesus, para fazermos a nossa reflexão de hoje. Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, mais uma vez aqui estamos reunidos em torno do vosso Evangelho e pedimos a vossa bênção. Pedimos que as vossas mãos curativas, curadoras, sejam estendidas sobre nós, vossas mãos compassivas, nos ajudando nesse estudo quanto ao entendimento dos vossos ensinamentos e principalmente que sejamos fortalecidos para que possamos praticá-los em nossa caminhada terrena. Fica conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Dando prosseguimento ao nosso estudo do 13º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata exatamente que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, ou seja, que trata da prática do bem, a prática do bem, mas sem ostentação, aquela prática discreta, modesta, silenciosa, em que estejamos mais preocupados com o bem-estar, com a ajuda que vamos repassar ao nosso irmão carente, ao nosso irmão necessitado. Então, Kardec, para compor esse capítulo, ele trouxe algumas abordagens, como a de hoje, no item 4, os infortúnios ocultos. Aqui ele nos leva a pensar, refletir com relação a situações de dificuldades, situações de dor, de sofrimento, que passam desapercebidas por nós. Porque nas calamidades, tipo enchentes, terremotos, incêndio, como tivemos agora a pandemia, a criatura humana ela é conduzida a ter compaixão daqueles irmãos necessitados. E a criatura busca outras pessoas, se juntam em função de uma ação social, uma ação que possa arrecadar donativos e socorrer aqueles necessitados, né? Nós tivemos agora na pandemia muitos projetos, muitas ações nesse sentido. As pessoas comovidas pelo que seus irmãos estavam passando, se juntaram para doar máscaras, álcool em gel, produtos de limpeza, roupa, alimento,
porque todos nós estávamos em sofrimento. Aliás, ainda estamos, né? Com todas as dificuldades, com todas as limitações, diante de uma pandemia desafiadora, diante de um inimigo invisível, que ninguém sabia como lidar com ele, mas via concretamente milhares e milhares de irmãos na penúria, na dificuldade. Além da doença dilacerante, tinha também a miséria humana, a miséria social envolvendo a todos. Então, nesses infortúnios, as pessoas ficam mais comovidas, se movem mais em função de uma solidariedade, em função de ações. A pessoa sente a necessidade, sente a vontade, o desejo de fazer alguma coisa. Mas aqui nesse item, Kardec coloca aqui uma reflexão breve sobre os infortúnios ocultos. São aqueles sofrimentos que estão em toda parte, que estão nas periferias, que estão muitas vezes no seio da nossa própria família, na vizinhança, e que nós não percebemos, não nos damos conta desse sofrimento, dessa penúria, vamos assim dizer. E ele dá um exemplo bastante oportuno. Ele dá um exemplo de uma senhora da sociedade que chega num bairro distante, vestida discretamente, e vai até uma casa. E pelo visto ela é conhecida daquela casa porque todos a recebem com muita alegria. E ali ela leva uma palavra de consolo, ela leva o que aquela família necessita. Porque o chefe de família está muito doente em um hospital. E a mãe dessa família não tem como prover o sustento daquelas crianças. E ela vai levando o socorro necessário àquelas pessoas. E dali ela segue para o hospital visitar o doente, dizer que na sua casa está tudo bem, eles foram atendidos, eles estão esperando que ele se recupere e volte ao seio familiar. E Kardec, ele chama a atenção, não é chamar a atenção, ele coloca algo muito interessante, quando ele diz que aquela mulher da sociedade, estava vestida discretamente. Isso é fundamental. Que quando a gente for ao encontro dessas pessoas pobres, necessitadas, carentes, a gente se vista discretamente. Para não servir, assim, vamos dizer, de choque, de constrangimento para aqueles humildes quando se sentirem diante de uma pessoa luxuosamente vestida. Então, isso é uma orientação, uma norma quando se vai fazer um trabalho caritativo. E ele diz que ela se encontra acompanhada de uma filha adolescente. E a leva para que ela possa, primeiro, perceber que existe uma realidade dolorosa além dos muros da sua casa. Segundo, que ela possa ir aprendendo a ação do bem. Que ela possa ir aprendendo com o exemplo que está vendo a fazer a caridade. A princípio, ela está colaborando até que ela possa realmente fazer uma caridade doando dela mesma, através de uma ação, ela poder desenvolver e fazer e doar-se, como por exemplo, escutar alguém necessitado e dar uma orientação, confeccionar enxoval de bebês e distribuir. São palavras de Kardec, que são bastante interessantes, né? A gente talvez não tenha essa preocupação
de conduzir os nossos filhos a enxergarem a realidade do mundo. Que nem todos têm a vida que nós temos, com o necessário para atender às nossas necessidades. Há um mundo imenso lá fora de muita penúria, de muita necessidade, de muito sofrimento. E o exemplo que ele dá, né, esse cuidado dele ressaltar a importância também que os nossos filhos, eles aprendam a fazer o bem e a dar deles próprios. É um exemplo perfeito que Kardec nos apresenta. E diante dessas palavras de Kardec, a gente fica a pensar, meu Deus, nós estamos em pleno século XXI e, no entanto, a miséria humana é crescente. Em nosso país, um país que é um dos maiores produtores de alimento, acho que o quinto, não me lembro, ele está assim nos primeiros lugares de exportação de alimentos, e há milhares de pessoas passando fome, que não têm o que colocar na mesa quando o dia amanhece. Cenas deprimentes estão sendo constatadas, vistas nos grandes centros. Pessoas voltando a buscar no lixo, não é materiais que possa reciclar, é alimento, restos de comida. Filas imensas em supermercados, açougues, que distribuem a carcaça dos animais, os ossos. E eu vi uma reportagem que uma senhora estava tão faminta que saiu roendo o osso cru assim que recebeu, porque ele tinha um restinho de carne. A miséria está crescente. Milhares estão vivendo abaixo da linha de pobreza. É a miserabilidade. Crianças morrendo de desnutrição. Doenças que em muitos países avançados já foram erradicadas, voltando. É muita miséria, é muita dor, é muito sofrimento. São os infortúnios ocultos. E se não tiver uma reportagem, alguma coisa que venha nos mostrar, a gente não pensa. A gente acha que não existe mais. Muitas pessoas pedindo pelas ruas, nos semáforos. E ainda quem diga que são desocupados, vagabundos, preguiçosos. Se rotula. Possa ser que alguém se enquadre nesses conceitos, mas não é geral. A necessidade humana, ela ultrapassa o material. A necessidade espiritual, moral, ainda é também muito acentuada. Nós não podemos julgar, rotular, porque não sabemos se estivéssemos no lugar daquele nosso irmão, como iríamos agir. E é necessário pensar em tudo isso. É necessário pensar que, como cristãos, devemos lutar para vencer, para pelo menos atenuar tanta miséria, tanto sofrimento. Quando falta o alimento, quando as pessoas vão por lixos buscar alimento, é porque a situação está degradante. Se chegou para lá do limite. E esses infortúnios ocultos são exatamente essas situações que existem. Às vezes, na nossa própria família, tem pessoas necessitadas que a gente não percebe, que a gente não dá conta.
pessoas conhecidas, pessoas que prestam serviço em nossa casa, mas que o que ganha é insuficiente. A gente sabe que é insuficiente para alimentar dignamente aos famintos, aos necessitados. Dignamente significa que se tenha condições de atender às suas necessidades mínimas básicas. E aí está não só a alimentação, mas as condições de moradia, de vestuário, de transporte, de saúde. É o mínimo que todo mundo necessita para viver com dignidade. Joana de Ângeles, ela fala que Jesus, ele conhecia os infortúnios ocultos e não ficou nunca indiferente a eles. Sempre procurava identificá-los e socorrer os infortúnios, não só materiais, morais, sociais, políticos, e procurava exatamente dirimir a dor, o sofrimento desses nossos irmãos. Quando não podia solucionar, ele pelo menos amenizava. Ele não podia solucionar muitas situações porque elas eram relevantes para que aquelas criaturas se fortalecessem em sua caminhada. Ela diz no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, um pequeno trecho. Fossem conforme se apresentassem as calamidades físicas, morais, políticas, econômicas, os infortúnios de qualquer expressão, Jesus se utilizava da caridade misericordiosa, entendendo a angústia e a aflição, procurando remediar quando não devesse eliminá-la, porque da mesma poderiam resultar abençoados frutos para o porvir de cada qual. Quantos desastres ocultos, quantos desalinhos que não chegavam a ser conhecidos, porém foram identificados pela sua superior qualidade espiritual. Silenciosa ou verbalmente, contribuía para que tudo se resolvesse, sem pedir que o paciente ou a vítima oferecesse a sua contribuição de esforço e sacrifício, a fim de crescer e aprender a construir o bem em si mesmo, sem permitir-se elogios, gratidões ou aplausos que sempre os desconsiderou. Joana de Ângeles, com toda a sua sensibilidade para entender as ações do Mestre e suas palavras. Então, meus amigos, Jesus sempre está a nos convidar a vivenciar o verdadeiro amor, a fraternidade, a solidariedade, a procurar buscar a dor, o sofrimento em nossos irmãos mais necessitados, a identificar esse sofrimento, essas dificuldades, nos colocando a serviço da sua seara do bem, seara de luz. É um aprendizado para todos nós que estamos ainda com hábitos arraigados, decorrentes do nosso egoísmo, decorrentes exatamente das nossas imperfeições. Mas que as palavras do Cristo nos ajudam a analisar, a identificar o que nos impede a fazer o bem de forma incondicional. Então, fica a mensagem de hoje, a mensagem de caridade, de amor, para que possamos refletir durante a semana.
Então, meus amigos, vamos fazer as nossas vibrações, elevar nossos pensamentos ao alto, nos dirigir a Deus Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, aos seus servidores, que são os nossos guias espirituais, que nos ajudam em nossa trajetória. Que as nossas vibrações de compaixão, de misericórdia e de amor cheguem a todos os recantos desse universo infinito, podendo contribuir pela paz e fraternidade entre as nações, para que haja paz na humanidade, para que haja cooperação, misericórdia, compaixão entre todos. Pedir pelos governantes, para que eles possam atuar em busca da justiça social, pelo movimento espírita, pela sua coesão em torno do Evangelho do Cristo e dos ensinamentos da codificação. Pedimos, Senhor, por nossas famílias, para que o vosso Evangelho, Jesus, adentre nossos lares, envolva os nossos corações, as nossas mentes e fica conosco, nos iluminando, nos envolvendo em vosso manto sagrado. Pedimos por todas as famílias assim, pelos nossos familiares, por cada um de nós, para que haja fé, esperança, perseverança, e que a vossa bênção, a vossa graça ilumine os nossos caminhos, os nossos passos, a nossa jornada terrena, para que nos tornemos vossos filhos, Senhor meu Deus, e vossos irmãos Jesus, pela prática, pela vivência da lei de amor, justiça e caridade. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que assim a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso, do corpo e do espírito, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que reine a paz no entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Meus amigos, meus irmãos, com esta prece encerramos o Evangelho da noite de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz, de muita harmonia em nossos lares, em nossos corações. Até breve.